Bom, presidente, a cabeça do ser humano é incrível, né? Cada um pensa de um jeito diferente e que bom, né? Essa é a democracia. Ontem, numa reunião online com a secretária de Saúde, eu e o vereador Lucas, né, a gente debatia sobre o tema da instalação do Centro de Reabilitação Pós-Covid na Universidade de Caxias do Sul, e a secretária trouxe uma informação que as pessoas chegam lá na vacinação e perguntam: que vacina que é? Ah, é essa? Então eu não quero fazer. Essa é da China, essa eu não faço. Essa é aquela que dá dor no braço, também não faço. Então as pessoas escolhem se querem ou não querem se vacinar, né? Preferem, às vezes, uma cova ou a cremação do que fazer uma vacina para salvar a vida. Então as pessoas, tu vai entender o ser humano, né? E a mesma coisa aqui. E a gente tem que respeitar a posição, né? Porque cada um tem uma interpretação de mundo, de sociedade, e esse é um lugar para se debater. Agora, quando a gente olha no nosso entorno, vereador Marcon, o senhor citou a questão da mulher da Copa, a senhora, a gente pode citar a pessoa da TV, as pessoas que estão aqui, que são terceirizadas. Essas pessoas que limpam, a subcontratação, quais são as verdadeiras necessidades dessas pessoas? Será que aquele que contrata o principal, e não estou aqui fazendo apontamento aqui dos contratantes aqui da Câmara, né? Mas estou falando de modo geral. Vou dar o exemplo da FAS essa semana. O pessoal da limpeza lá da FAS estava com o salário deles sem receber, já fazia 15 dias, presidente. Porque a pessoa que contrata em nível do Estado é a mesma empresa que dá calote em mais de 10 mil ações trabalhistas tem no Estado do Rio Grande do Sul, que não paga as coitadas da higienização. Tá? E aí o que o cara faz? Ele abre outra empresa e subcontrata aquelas pessoas novamente. E ele ganha uns 7 mil reais e paga 1.000 e poucos para as coitadas ficarem ali e não receberem o salário e os direitos trabalhistas. Daí vence os 90 dias, contrata outra pessoa. Eu vou sugerir um livro a 100 e poucas páginas, e não tem ideologia, vereador Marcon. É um livro, A Corrosão do Caráter. Vamos ler e depois discutir esse livro. A gente pode fazer uma resenha juntos. A gente vai chegar no meio termo, eu e o senhor, a gente vai ver se realmente aquelas informações são procedentes ou não. As pessoas que trabalham de Uber, aqui a vereadora Estela, o senhor levantaram o tema, elas estão na miséria, porque daí o que acontece, vereador? Muitas dessas pessoas poderiam estar no mercado de trabalho formal, com carteira assinada. Elas têm que ir para a uberização do Uber hoje, né? O vereador Bressan tem a van, hoje as pessoas estão tirando também o trabalho das vans que são legalizados para poder sobreviver. Agora, quando a gente fala de férias, lá dos Estados Unidos não tem férias, eu não sabia, vereador, que não tem férias, não tem direitos e tal. Mas eu luto para que todos os trabalhadores tenham direitos e deveres. Se a gente fala na visão aqui de Caxias, eu até votaria contra essa moção. Caxias do Sul realmente paga bem. Tem enfermeiras que ganham 20 e poucos mil aqui em Caxias. Tem, realmente. Quem trabalhava no antigo postão, que era um dos discursos, aí eu concordo. Tinha gente que ganhava 17, 16, mas é culpa do servidor? Não. Ele tinha adicional noturno, insalubridade, tinha avanços, Isso é coisa que a gente pode discutir numa reforma administrativa. Agora, a vereadora, a sua filha que está se formando em medicina, tá? Ela está sendo convidada para trabalhar em qualquer bibocazinha aí para ganhar 20 mil reais. Mas os enfermeiros dessa cidadezinha ganham 1.000 e poucos reais. Não tem enfermeiros nessas cidades do interior. E quando eu falo em Caxias do Sul, a gente tem um padrão médio. E aqui eu fiz uma anotação que o padrão médio de 40 horas, a média é 8 mil reais do serviço público de Caxias do Sul. 40 horas, 8 mil a média do serviço público. E 4.500 a média do privado. Né? Agora, se a gente vai nessa cidadezinha, Bossoroca, Picada Café, eles não ganham isso, eles ganham 1.000 e poucos, 2.000 reais. Aí os médicos são contratados por 1.000 e poucos reais o plantão. O que nós temos que discutir é saúde pública e condições para todo mundo. Eu podia ganhar 20 mil, eu não iria trabalhar na área da saúde. Mas agora, eu defendo que todas as categorias realmente ganhem um salário bom, um salário justo, digno. Mas a questão eu vou pedir uma declaração de líder, 2 minutos para concluir, presidente. Tá? A questão de enfermeiros aqui de Caxias,
né? Eles fazem um excelente trabalho. E aqui eu quero agradecer a todos os enfermeiros que foram... A declaração de líder da bancada do PDT Sim. permanece, Rafael. Que foram os únicos trabalhadores, servidores públicos que não tiraram férias, não tiveram redução de fazer escala de 25%. Muitos deles com pessoas acometidas, suas famílias continuaram trabalhando. Então, quero parabenizar, aproveitar esse espaço para parabenizar os enfermeiros e os médicos. Também tem uma distorção dos médicos. Por que tem uma briga entre enfermeiro e médico aqui em Caxias do Sul? Porque os médicos de UBS, e aí tinha toda aquela briga de não bater ponto, aquela história toda. Eles têm, o vereador Renato Oliveira, que foi uma discussão nossa na Comissão de Saúde, eles têm um adendo a mais, porque eles têm um pagamento do salário mínimo. E o que acontece? O governo paga, foi um acordo feito lá na época do Sartori, do Alceu, né? A parcela autônoma, que eles não conseguem incorporar no salário. Então, hoje, um enfermeiro ganha muito mais que o médico aqui em Caxias do Sul. Realmente. Mas eu quero dizer, eu não estou falando de Caxias do Sul, estou falando no nível de Brasil. E eu sei que essa distorção salarial, não somente dessa categoria e de outras, e aqui, colegas vereadores do PT, eu quero dizer uma crítica que eu faço sempre, a gente não pode tapar o sol com a peneira. O Tarso Genro era ministro da Educação. Ele era ministro da Educação. E eu fiz campanha para o Tarso naquela época. Porque ele era ministro da Educação e ele botou o piso nacional dos professores. Eu fui para a rua. Por quê? Porque ele prometeu na campanha dele que ele iria pagar o piso nacional dos professores quando ele foi governador. Até hoje eu estou esperando o piso. Daí por isso que o Sartori acho que disse, o piso vão na tumeleira. Uma parte, vereador. É. Mas se tem lei e já não pagam, é melhor ter a lei, pelo menos para a gente possa ter um norte e dizer assim, ó, tem isso daqui. Agora, se não tem nada, vira uma esculhambação, é preciso ter um regramento. Então, por isso que eu vou votar sim, porque eu acho que tem que ter um ponto de referência e dizer isso. Vou dar exemplo dos radialistas, dos jornalistas. O que está acontecendo numa grande mídia aqui de Caxias? Eles estão demitindo jornalistas que tinham um salário mais alto do que os demais e estão contratando por MEI. Ah, tu escreve uma página, tu faz isso, tu ganha por MEI. É a precarização do trabalho. Por isso que eu sugiro ler um livrinho de 100 e poucas páginas, A Corrosão do Caráter. E a gente vai entender essa precarização do trabalho. A gente precisa discutir o modelo de trabalho no Brasil e o que algumas pessoas pensam e tentam colocar aqui. E a miséria vai aumentando, a miséria vai aumentando. Porque nesse momento que nós estávamos vivendo de crise econômica, e volta a falar, vereador Felipe, essa grande metalúrgica que tinha em Caxias do Sul, né, que nós estamos lutando para ocupar ela, aquele prédio que nós visitamos esses dias, o dono da empresa, que é o terceiro maior devedor de impostos do Rio Grande do Sul, está agenciando o jogador na Europa. Enquanto os coitados estavam mendigando a cesta básica dos trabalhadores. Mas o rico sempre continua rico. Esses grandes empresários que poderiam contribuir para a obra do Hospital Geral, que eu só vejo no Jornal Pioneiro, empresa faturou tantos bilhões, faturaram tantos bilhões. Podia ajudar o Hospital Geral, que ajuda os trabalhadores. Esses grandes empresários, corporações, eles continuam levando os filhos deles para Disney, para Paris, lá para ver as flores não sei aonde. E os coitados dos trabalhadores que que tiveram redução de jornada de trabalho e tudo, nem para Arroio do Sal eles conseguem levar os filhos conseguiram levar o filho agora e a família no verão. Então nós temos que discutir esse modelo, vereador Marcon. Não estou discordando em nada que o senhor disse. Eu só acho que quando a gente fala em categoria, e aqui o exemplo da dona Fátima, que o senhor citou, ela tem aqui em família, mas a gente sabe a vida dela da porta para fora, daquele rapaz ali que trabalha na filmagem, a gente sabe a vida desse pessoal para fora, e a gente sabe as condições de trabalho que essas pessoas são contratadas, não estou falando, só estou dando um exemplo. E de outro, o pessoal da limpeza, o pessoal da secretaria. Por isso que a gente, tanto para o serviço público, que a gente tem que discutir, o senhor discute muito, bom, se tem um valor a mais no serviço público, e por que não na iniciativa privada, vamos discutir isso. Mas todos merecem, primeiro, condições de trabalho para poder efetuar um trabalho digno. Porque se eles tiverem condições de trabalho, nossos pacientes serão atendidos muito bem no SUS. Que o SUS se mostrou, enquanto muitos são contra o SUS e falam mal do SUS, o SUS foi protagonista em salvar milhões de vidas Brasil afora. E volto a dizer, a categoria da saúde não teve escala Covid de 25%. Trabalharam diariamente, dioturnamente.
Então, minha saudação a eles, e aqui em nome da secretária Daniele e do doutor Dino. Essa é a parte, vereador. Não, eu quero responder a sua pergunta que o senhor fez à bancada do PT. Eu quero devolver outra pergunta. O senhor acha, por exemplo, que então ministro Tarso Genro não tinha vontade de pagar? Eu acho que ele tinha. Eu acho que vocês concordam comigo, vereador Estela, que se ele pudesse pagar, ele teria pago. Eu acho que o Tarso não ia se queimar não pagando. Mas daí, depois de todo esse discurso que o senhor fez e tal, que tem que ganhar, tem que ter condições iguais e tal, eu volto a lembrar, de algum lugar tem que sair o dinheiro. Né? E é esse pequeno ponto que muitas vezes a gente se esquece. Quando o Tarso foi e prometeu isso, tem uma frase que ela é sensacional. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos satisfazem. Só. Então a gente vai poder continuar trazendo esse discurso da precarização. Quando o senhor fala do Uber, e aqui para concluir, para não tomar seu tempo, eu quero deixar claro que eu ando de Uber quase todo dia. Muitos saíram de trabalhar na Randon, na Marco Polo, para ganhar 1.800, 2.000 para trabalhar de Uber. Porque eles escolheram. Faz uma pesquisa dos Uber e pede se eles querem carteira assinada e pagar 30%, 40% do que eles ganham para o governo. Eles não vão querer. Né? Então, a gente tem que... Quando o senhor fala, por exemplo, que o motorista de Uber é miserável, eu acho que tem que cuidar, vereador Rafael. Porque eu sei que o senhor deve ter falado no calor do debate, mas tem muita gente que vive muito bem disso. Então, a gente tem que cuidar, precarizar, muitas vezes, eu acho, que é colocar, como o senhor bem falou, em locais que ninguém quer ir trabalhar e que pagam muito pouco. Lá a questão da enfermagem. Só que assim, ó, não é com um canetaço que a gente resolve as coisas, porque o município pequeno ele também arrecada menos. Então, ele não consegue pagar pelo mesmo motivo que o então ministro Tarso Genro não pagou o piso da educação, e porque, como bem falou Fantinel, qualquer um que vier depois não vai conseguir pagar, porque simplesmente não tem dinheiro. Obrigado pelo apoio. Vereador, só para esclarecer a sua fala, a questão do Uber, eu dei exemplo de um amigo meu, dono do Panela Velha. Uma pessoa que era empresário da noite, reconhecido, e hoje está trabalhando de Uber. E quantas outras pessoas que perderam emprego? Olha só, vou dar um exemplo, Panela Velha. Era o cara do churrasquinho, era o garçom, era o taxista, era todo mundo. E hoje está ali de Uber. Então, por isso que eu me referi a essa questão. Agora, vereador, eu acho que o governador tinha todas as melhores intenções. A minha profissão enquanto historiador, a do Lucas, a gente não tinha reconhecimento, não era categoria. E foi uma lei do senador Paulo Paim que a gente foi reconhecido como categoria de historiador. Então, se a gente não tem nada para lutar, a gente não vai lutar. Então, eu prefiro lutar do que ficar acomodado. Seu à parte, vereadora. Muito obrigado, vereador. Eu acho importante parabenizar a tua fala para nós olharmos para situações que não apenas a da nossa cidade e, para além disso, lembrar, e é importante a gente conhecer a nossa história, que quando não haviam direitos garantidos, os trabalhadores ganhavam pouco e trabalhavam mais de 12 horas por dia. E, atualmente, a gente olha e conversa com os motoristas, às vezes 8 horas da noite, eles ainda não almoçaram. Estão trabalhando desde as 6 da manhã. Dentro das nossas empresas, tem o pagamento dos deveres, mas tem também a garantia dos direitos. E quando a gente fala da precarização dos postos de trabalho e da uberização, nós estamos falando de um retorno a tempos antigos, onde as pessoas, os profissionais, tinham que se colocar trabalhando mais de 18 horas por dia. Só que agora com uma diferença. É vendido pelo sistema capitalista que isso é a modernização do trabalho, que eles são seus próprios chefes e agora têm liberdade. Mas que liberdade é esta de ter que trabalhar sem folga e de forma tão incessante, sem sequer poder parar para comer? Vereadora Estela, a senhora complementou minha fala aqui da resposta da questão do Uber. Obrigado, vereadora Estela. Dá uma Sua parte. Rapidinho, para não tomar todo o tempo. A questão do Uber, a pessoa não é obrigada a trabalhar de Uber nem nada. É uma possibilidade para ela se manter nesse período que ela está sem emprego ou com o seu negócio fechado. Pessoas perdem o emprego, qual é a forma mais fácil de manter uma renda para sustentar suas famílias? Ir para o Uber, é uma condição que foi criada. Uber, ninguém é obrigado a ficar trabalhando no Uber, mas é uma chance dele, nesse período, até achar um emprego melhor, se manter e manter sua família. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Não, que bom que tem Uber, né? Ninguém está discutindo a questão do Uber, só estamos dando um exemplo da precarização, que as pessoas não têm direito nenhum. Trabalha, recebe, não trabalha, não recebe. Mas também não tem o direito de férias, nada, porque se não tem, não tem.
Não, se tu não sabe para onde ir, tu não vai para lugar nenhum. Então, tu te obriga a ser escravo de si mesmo. Então, só para concluir aqui, que é um debate bom, presidente. Mas eu luto, independente se não for pago, vamos lutar para que todos tenham um norte a seguir, uma luta, uma bandeira para dizer, eu tenho um horizonte. Era isso, muito obrigado. Próxima escrita, vereadora Denise